Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu me prometi que eu ia fazer um pão. Gente, é a primeira receita de pão caseiro aqui pro canal e a primeira receita de pão caseiro que eu faço. Porque geralmente aqui em casa quem faz pão é o Matheus, não sou eu. Então tô com a expectativa bem alta. E assim, como vocês viram na capa, eu espero que esse pão dê certo. E é isso, gente. Bom, gente, separei aqui os ingredientes, né? Eu vi uma. Vai estar um barulhinho de fundo, mas é a Júlia, que é a minha companheira dos vídeos. Eu separei aqui 250 ml de leite morno. Ali, ele na receita pedia 700 gramas de farinha de trigo. Então, eu tirei 300 gramas do pacote, que estava mais fácil, né? Aí, 2 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de manteiga derretida, 2 ovos, um sachêzinho desse, né, de 10 gramas de fermento biológico seco. Aí separei aqui o refratário e vamos lá. Gente, vamos lá. Comecei adicionando as 3 colheres de sopa de manteiga derretida, em seguida os 2 ovos inteiros, em seguida as 2 colheres de açúcar. Eu coloquei um pouquinho mais porque a gente preferiu o pão um pouco mais doce. Aí em seguida eu coloquei as 250 ml de leite morno. É importante que o leite esteja morno para que faça a ativação correta do fermento, né? E a moça no vídeo deixa bem claro. Aí, gente, eu continuei mexendo. Gente, eu adicionei o fermento, porém eu acabei esquecendo de gravar. Aí eu mostrei pra vocês o sachê, né, que eu utilizei. Aí continuei mexendo pra dissolver muito bem o fermento, né? Aí em seguida eu fui começar a adicionar a farinha de trigo. São 700 gramas de farinha de trigo. Aí eu fui adicionando aos poucos, né, nessa mistura. E até dar o ponto de eu transferir ela para a bancada. Então fui mexendo muito bem, soltando os gruminhos, né? Porque às vezes os gruminhos ele demora a se dissolver quando você tá sovando. E, gente, fui adicionando farinha até não conseguir mais no fouet. Deixei mais no fouet. É tanto que vocês podem ver que a massa já estava ficando pesada. Mas mesmo assim, continuei ainda no fouet até onde dava. Então adicionei mais farinha de trigo e continuei mexendo. Aí, gente, ó, esse ponto já não dava mais para continuar no fouet. Aí eu decidi trocar para colher de pau. Porém, gente, não adiantou muita coisa. Então consegui mexer só um pouquinho, mas aí eu tive que transferir para bancada. Gente, é importante higienizar muito bem a bancada. Nesse momento, vocês estão vendo o pezinho, é a Júlia, né? Então é a minha companheira ali, desgrudável. Então, assim, gente, eu higienizei minha bancada lavando, né, com detergente, secando e passando álcool. Aí você higieniza a mão também muito bem e começa a fazer a sovar o pão, né? Então, fui sovando, jogando mais farinha de trigo. Gente, assim, eu fiquei sovando em torno de uns 8 a 10 minutos. Até ela pegar o ponto certinho que a moça deixava descrito lá no vídeo, né, que mostrava também. Então aí eu fui sovando, porém em algumas partes ela ainda estava grudando. Então eu continuei adicionando farinha e fui sovando, gente, até ela ficar um ponto mais pra frente que vocês vão ver. É um ponto bem macio, gente, é uma massa muito gostosa de trabalhar. Pra ser a primeira vez que eu fiz pão, gente, amei essa massa. Aí mais uma vez tava sovando só com a mão, porque eu estava com a Júlia no colo. Gente, foi isso. Gente, depois de sovar, eu deixei descansando aí no bowl por 45 minutos. Ó, gente. Então aqui a gente pode ver, ó. Ó como ela cresceu. Ela ficou bem bonita, ó. Ó, esse é o ponto que a moça mostrava, gente. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Ó, gente, ó. Muito perfeito, ó. Bem fofinha. Agora eu vou colocar nas formas, gente. Ela cresceu bastante, bastante, bastante mesmo. Aí tô tentando aqui abrir a massa, porque é massa pra 2 pães, tá? Mas eu não tenho rolo. Ontem eu ia até comprar, gente, mas acabei esquecendo. Que não era o intuito fazer pão, né? Então tô abrindo aqui. Aí, ó, você vai enrolando o pão.
Vai enrolando assim, ó. E vem e coloca ele na forma, gente. A forma que eu vou usar é essas aqui mesmo, ó. Pra pão, né? Só que eu vou jogar um pouquinho diferente, gente, que eu não... E a gente vai deixar crescer novamente. Vamos ver como que vai ficar. Oi, gente, dia seguinte por aqui, né? Ontem eu comecei a fazer o pão, gente, era 3 horas da tarde. O pão, ele só foi ficar realmente pronto depois de assar, depois de ficar tudo certinho, né? Já eram umas quase 8 horas. Ou seja, o tempo de descanso dele, entre você sovar a massa e deixar ela descansar para você fazer a separação, né, para fazer os dois pães, leva aí quase 1 hora. E para ficar na forma, mais 1 hora. Pra ele crescer, ficar bonito, né? Então, assim, é um processo um pouco mais demorado. Eu devia ter começado o pão cedo, mas na minha cabeça dava tempo. Gente, não dá. Se for pra ser um café da tarde, tudo bonitinho, tem que começar a fazer o pão bem antes. Enfim, gente, foi a primeira vez que eu fiz. Gente, a receita deu muito certo mesmo. Só que assim, ele sai do forno bonito. Depois que ele esfria, ele dá uma murchadinha. E como o Matheus faz pão aqui em casa, realmente, geralmente acontece isso. Eu não sei se a gente faz alguma coisa de errado ou realmente é assim que acontece. Mas assim, gente, vou tentar deixar a receita aqui pra vocês na descrição do vídeo, porque é uma receita muito fácil, simples, e, gente, que realmente dá certo, né? Então, assim, ela rende, né, dois pães grandes. Foi tanto quando a gente comeu um pouquinho do pão, ainda sobrou bastante pão, tem um pão inteiro. Então, assim, eu vou mostrar pra vocês ele depois de frio como que fica. Mas, assim, gente, sensacional a receita. Sensacional. Gente, ó, ele tá aqui na forma, eu coloquei esse plástico filme pra ele não ficar duro, né? Ó, ele tá bem bonito ainda. Muito bonito. Só que vocês veem, ele dá uma murchadinha. Não interfere na maciez do pão, ó, o pão continua macio. Ó, tem um aberto aqui, eu vou mostrar pra vocês o aberto. Ó, gente, esse aqui, ó, ele continua bem macio, gente, gostoso. Só que assim, uma coisa é a gente comer o pãozinho fresco, né? Mas, gente, tá sensacional. Pra fazer pão na chapa, sabe? É uma delícia, gente. Uma delícia. Super façam. Eu vou tentar deixar aqui na descrição para vocês a receita. Mas é isso, gente. Fiquei super feliz. Fiquei muito satisfeita com o resultado. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.